A casa suja, com móveis jogados e fezes de animais espalhadas pelos cômodos, é a última residência onde a família Andrade morou. No imóvel, que fica no bairro Platina, em Ituiutaba, 11 cães foram resgatados hoje. Os animais estavam trancados desde a semana passada, quando a família Andrade foi presa por ter cometido 3 assassinatos. Luciene Teodoro de Andrade, de 52 anos, o marido dela, José Eterno de Andrade, de 59 anos, e o filho do casal, Eduardo José de Andrade, de 25 anos, confessaram ter matado vítimas com as quais mantinham relações familiares e íntimas. Os crimes com requinte de crueldade aconteceram em Prata, cidade mineira, e em Goiânia, capital de Goiás. O primeiro assassinato cometido pela família Andrade aconteceu em outubro do ano passado em Prata, cidade mineira. Mas esse crime só foi descoberto por causa de um duplo latrocínio que aconteceu neste mês em Goiânia, capital de Goiás. Dessa vez, porém, uma série de deslizes durante a execução do crime colocaram mãe, pai e filho na mira das polícias civil de Goiás e Minas Gerais, que logo ligaram os fatos e desconfiaram que os responsáveis pelos 3 crimes que aconteceram em 2 estados diferentes eram as mesmas pessoas. No início do ano, a gente já tinha os 2 principais suspeitos. Inclusive, no dia específico que a gente desencadeou, né, essas prisões, eu estava com o inquérito na mão, analisando os elementos que a gente já tinha colhido até então, para eu ver qual era o próximo passo. Quando eu recebi a ligação da polícia de Goiás, né, um policial me ligou e me passou essa informação de que um corpo teria sido deixado às margens da BR-153, na cidade do Professor Jamil, e possivelmente o condutor do veículo seria um dos nossos investigados. Quando ele passou o nome, aí eu estranhei na hora, falei, repete o nome. Ele repetiu, eu falei, ah, tá, você tem o nome da mãe? Ele passou o nome da mãe, eu falei, não, esse caso é o nosso caso aqui. Eu até acreditava que o corpo abandonado seria o da Renata. A primeira vítima da família Andrade foi Renata Ferreira Sampaio, moradora de Iturama, mas morta em Prata, cidade onde os investigados moravam até então. O último registro de Renata viva foi no dia 14 de outubro, a sexta-feira que chegou à cidade. Nas imagens, a mulher está acompanhada do afilhado, no saguão do local, segurando os pertences dela. Segundo funcionários, Renata se hospedou lá por uma noite. No dia 19 de outubro, sem nenhuma notícia da mulher, a família registrou o desaparecimento. Durante as buscas, o irmão de Renata, que não conhecia Luciene até então, chegou a conversar com a criminosa. Eu não acreditei que a minha irmã pudesse cultivar amizade com uma pessoa dessa índole e muito menos ser comadre de uma mulher dessa, sendo madrinha do filho dela. Eu não consegui acreditar, porque na mesma hora eu derrubei que, naquele velho ditado que quando você fala, nesse mato tem coelho. Então eu percebi nitidamente, desde o primeiro contato com a Luciene, que foi poucos dias depois do desaparecimento da minha irmã, que ela tinha culpa e que nada me tirava da cabeça. Que ela sabia o que tinha acontecido e o paradeiro da minha irmã. À época, a única informação dada por Luciene à polícia era de que ela e a comadre tinham discutido e depois Renata decidiu ir embora da casa. Após a prisão, a revelação da confissão. Eduardo, afilhado de Renata, disse que durante uma discussão entre a madrinha e a mãe, Luciene, ele esganou a vítima até a morte. Mas para os familiares e para a investigação da Polícia Civil, a visita de Renata a Luciene foi, na verdade, uma emboscada e a morte dela, a conclusão de um crime que foi friamente calculado. Eu acredito que, e aí eu preciso demonstrar isso nos autos, é que ele já estava com essa ideia de pegar a Renata, levar para casa e provavelmente matá-la para pegar o dinheiro dela. O dinheiro, o benefício, né? Porque aparentemente seria somente um homicídio, um evento, não, mas analisando o que aconteceu, né, observando esse evento em Goiás, então parece-me que essa era a empreitada deles, né? Selecionar as vítimas e aí
praticar o crime. Dinheiro. Foi essa também a motivação para o duplo latrocínio cometido pelos investigados em Goiânia. Os crimes teriam sido planejados enquanto os Andrades tentavam se esquivar das investigações do desaparecimento de Renata. Os alvos da vez foram Sebastiana Aparecida Barbosa, de 85 anos, tia de Luciene, e Carlos Alberto Barbosa, de 63 anos, filho da Sebastiana e primo de Luciene. As imagens das câmeras de segurança do apartamento de Sebastiana e Carlos foram cruciais para que a polícia identificasse os envolvidos nos crimes. Elas mostram a família Andrade usando uma cadeira de rodas para tirar as vítimas do apartamento de uma forma que não chamasse a atenção dos vizinhos. Durante 10 dias, as vítimas foram dopadas com altas quantidades de remédio, para que elas passassem as senhas bancárias aos criminosos. A família Andrade foi a Goiânia com o pretexto de visitar os parentes. Durante 10 dias, eles doparam e ameaçaram as vítimas, mas como não conseguiram roubar alta quantia em dinheiro, saíram pegando tudo que viam pela frente, como joias e até o carro das vítimas. O Carlos Alberto chegou a ser levado para Ituiutaba, onde continuou recebendo altas doses de medicamento até não resistir e morrer. Já a mãe dele, a dona Sebastiana, continuou em Goiânia e morreu dias depois. O plano perverso da família Andrade começou a ruir quando os criminosos tentavam se desfazer do corpo da idosa. Eles saem de Goiânia, vão até Ituiutaba nesse canavial, desovam o corpo do Carlos lá no dia 19 para o dia 20. Retornam para casa, continuam com essa idosa refém, continuam aterrorizando ela e só no dia 26 que ela vem a morrer. A ideia, tudo que a gente coletou, fica muito claro que eles não tinham nenhuma intenção de desovar o corpo da senhora ali na cidade, na BR-153, na altura de Professor Jamil. Eles estavam descendo no mesmo sentido para onde o corpo seria desovado, que era um local muito mais seguro, menos visível, porém eles sofreram um acidente, eles saíram da pista e eles se viram obrigados a tirar o corpo dela do carro, porque eles sabiam que haveria uma grande possibilidade de eles serem abordados pela polícia, o que de fato aconteceu. Com a identificação dos criminosos, não demorou até a Polícia Civil de Minas Gerais ligar aos investigados pelo desaparecimento de Renata. Luciene e Eduardo foram encontrados e presos em Ituiutaba, cidade onde queimaram o corpo de Carlos e pretendiam fazer o mesmo com o de Sebastiana. A gente realizou essa abordagem, né? No primeiro momento eles ficaram até assustados e disseram: a gente vai arrumar o dinheiro para pagar amanhã. Mas posteriormente a gente descobriu que se tratava, ela estava imaginando que seria cobradores de agiotas da cidade. Né? Aí a gente relatou no primeiro momento que a gente estava no local para verificar uma denúncia de maus tratos de animais, até que a gente conseguiu confirmação da vítima, né, lá no estado de Goiás. Aí foi onde a gente relatou o ocorrido, que eles haviam abandonado o corpo lá do Professor Jamil. E durante as buscas ali na bolsa, no veículo que foi encontrado, a gente encontrou todos os documentos pessoais, cartões bancários, tanto da vítima Sebastiana como do Carlos Alberto. Ao juntar a maioria das peças desse quebra-cabeça chocante, a prioridade da Polícia Civil agora é encontrar o corpo de Renata. Ao relatar friamente os detalhes cruéis, Eduardo revelou que esquartejou o corpo da madrinha e jogou as partes entre as cidades de Iturama e Campina Verde. Tinha hora que ele mudava muito de humor, assim, né? Então, assim, às vezes ele demonstrava arrependimento, às vezes não, né? Mas ele foi bem, assim, ele queria contribuir. A todo momento ele... Não, sempre que a gente perguntava, ele ia apontando, ia falando, ajudou, ele explicou certinho onde estava o corpo em Ituiutaba, deu os detalhes. A gente está programando para amanhã ou depois a gente iniciar essas buscas aí com o apoio de outros órgãos de segurança aí, Corpo de Bombeiros, mais pessoal, para que a gente possa encontrar aí os restos mortais e dar à família aí uma condição de que possa fazer um enterro digno aí do seu ente querido. Família que substituiu a agonia da busca pela dor das duras revelações. Uma história de detalhes macabros com um fim trágico para as famílias de assassinos e vítimas que, antes de estarem ligadas pelo crime, mantinham laços estreitos de amizade. Eu não desejo para ninguém, né,
para nenhuma família a dor em que a nossa família está passando nesse momento, que nós estamos passando, né? Talvez por um vacilo, não, por essa questão do individualismo, não necessariamente, porque a Renata, ela não era totalmente isolada, ela era sempre acompanhada de perto, né? E quero dizer também que às vezes aquela pessoa que tem a índole má, ela está dentro da sua residência, da sua casa, e você ainda não descobriu e não percebeu.